abençoe. Estamos honrados com a sua presença mais uma vez. Eu não creio na palavra de Deus. Nós que agradecemos, a honra é nossa. Então, esse assunto é muito intrigante. E esse assunto sempre me chamou a atenção, desde que eu ouvi Divaldo Franco citar pela primeira vez a palavra índio, já fui eu procurar. E o acaso não existe, já era a espiritualidade me preparando, porque a minha primeira neta é uma índia. E que índio! Vocês vão ver aí, ó, a turma aí mais jovem, que pode ter filho índio, os avós aí. Vocês vão ver que não é fácil não, mas ó, nós já vamos sair daqui um pouquinho mais adestrado para fazer frente ao grande desafio que é educar as crianças índigo e cristais. Eu escolhi essa foto porque é exatamente isso. Elas estão renascendo, algumas nascendo pela primeira vez na Terra, outras renascendo em todas as raças, em todos os locais, todos os países, em todas as camadas sociais, desde as grandes mansões até as moradas mais simples do planeta Terra. Então vamos fazer um retrocesso. Kardec e os espíritos nos ensinaram através de Kardec que quando o mundo é criado, ele é criado como um mundo primitivo. Quando a gente atinge a área da razão e do pensamento contínuo e a gente passa a ter um livre-arbítrio, obviamente nós passamos a ter o mérito ou demérito das nossas ações acertadas ou desacertadas, e como em geral a gente faz escolhas erradas, mais movidos pelo ego, o planeta passa pela categoria de expiações e provas. É o nosso planeta há cerca de como dizer, não se sabe ao certo, mas para lá de 50 mil anos. E quando chega o limite para que o mundo progrida, ele passa para a primeira categoria de regeneração. O que é a regeneração? É a categoria intermediária entre mundos de provas e expiações, onde vige o mal, para mundos ditosos. Como ninguém vira anjo da noite para o dia e nem de um século para o outro, é necessário um trabalho muito extenso, de muitos e muitos séculos até milênios, existe essa parte de regeneração que é um patamar intermediário entre a categoria dos mundos ditosos, celestes ou divinos. Então, mas assim, gente, essas mudanças, elas se operam em muitos milhares de anos, em eras muito extensas, mas elas são caracterizadas de forma muito interessante. E nós, espíritas, damos o nome de transição planetária, que é o momento da separação, como está lá na Bíblia, do joio e do trigo, do lobo, dos lobos e das ovelhas, dos esquerdistas e dos direitistas do Cristo, né? E ou as outras religiões chamam de fim dos tempos, juízo final, é realmente fim dos tempos do mal, porque o planeta não vai acabar. Ele vai acabar para os espíritos que ainda não desenvolveram o mínimo, que é o respeito pelo próximo. Então nós estamos vivendo um momento impressionantemente importante na Terra. Segundo São Luís, na última questão do Livro dos Espíritos, a transformação da humanidade foi anunciada. E é chegado o tempo em que todos os homens amantes do progresso se apresentam e se apressam. Morre o mundo de provas e expiações para surgir o mundo de regeneração. Ele não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, segundo a Gênese, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração, que eu acho que somos todos nós. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral.
nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas. Aos índigos aí, aos cristais aí. A questão 1019, o reino do bem poderá um dia realizar-se na terra? E São Luís nos diz que o bem reinará na terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons predominarem sobre os maus. Nós acabamos de falar que é o contrário, predomina o mal no mundo de prova e expiação, né? Os espíritos cruéis e os ignorantes, que são os indiferentes, que vivem só a vida material, não fazem, às vezes fazem o mal achando que não estão fazendo, deixam de fazer o bem, e a turma da omissão, que é uma turma muito grande, a turma da omissão não vai ficar no planeta regenerada, não. Os bons predominam sobre os maus, então eles farão reinar na terra o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Por isso que Jesus falou que é necessário que a gente aprenda a amar o próximo como a si mesmo, não amar o outro mais do que a si mesmo, a ponto de se anular. E não fazer para ninguém o que a gente não quer que faça para a gente, aí entra a lei de justiça. Que ninguém gosta de sofrer injustiça. Quando a gente faz para o outro o que não quer que o outro faça, nós não estamos cometendo injustiça. Confundem-se os elementos das duas gerações, Kardec nos diz na Gênese, e colocados nesse ponto intermédio, que é onde nós estamos nesse exato momento. Nós estamos assistindo a partida de uma geração e a chegada da outra, já assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Gente, daqui a muitos e muitos anos, nós vamos olhar para trás e vamos dizer: obrigada, Senhor, por eu ter vivido esse momento na Terra. Foi um momento difícil, turbulento, mas ele vai ficar gravado na nossa retina espiritual eternamente. Vai ser a expulsão, né, dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos. Veja bem, quando nós aprendemos que fora da caridade não há salvação, o que é a caridade? É você se condoer com a dor do outro, é você sair de si em direção ao outro, é você renunciar, por exemplo, a dinheiro, a conforto, a bem-estar, a qualquer coisa que te dê prazer e bem-estar, para você minimizar a dor do outro. Isso significa que você já está não mais vivendo exclusivamente pelo ego, que é o eu para mim, comigo, né, que é o egoísmo, e já está se importando com o próximo. Porque na terra regenerada, ela será incompatível com o ego. Só aqueles que já fizeram essa transição do ego para o eu superior, ou estão, né, um pezinho lá, um pezinho cá, uma hora dá 2 passinhos para lá, um passinho para cá, mas já desejamos. É o desejo do bem e a propensão para o bem. Por isso que aqueles que são indiferentes, orgulhosos, não estão nem aí para o outro, esses não conseguirão ficar, porque não vai mais, o padrão vibratório da Terra não vai mais alimentar essas criaturas, e eles também serão indigestos para novo alimento espiritual do nosso planeta. Eles são pesados demais. Essas criaturas irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que haja adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Eu me lembro que a primeira vez que eu li, há muitos anos atrás, num livro que o espírito, ele, como punição, ele era muito inteligente, ele reencarnou numa tribo muito primitiva da África, e eu levei um susto, porque ainda não sabia o que era transição, né, isso por
essas criaturas? A revolta contra Deus, pelo se negar a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. O orgulho está aí, ó. E a propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos, de egoísmo, orgulho, inveja, ciúme. Enfim, o apego a tudo que é material, a sensualidade, a liquidez, a aparência e a indiferença, que é regida pelo egoísmo. E São Luís alertou que infeliz aqueles que fecham os olhos à luz, preparam para si longos séculos de trevas e decepções, que hoje, gente, ninguém no planeta inteiro pode alegar ignorância, principalmente com essa tecnologia da comunicação em níveis tão avançados. Só não procura saber quem não está interessado em saber. Jesus deu um prazo muito grande para a humanidade. Então, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado que a média da humanidade e propenso ao bem. E é isso que nós estamos vendo acontecer já há algumas décadas e que agora se intensificou. E esses espíritos bem mais adiantados são exatamente as crianças que foram chamadas de índigo e crianças cristãs. Vamos descobrir esse mundo fabuloso, fascinante, intrigante e instigante desses seres tão especiais. Quem são elas? Como reconhecidas? Estes seres fantásticos que estão chegando à Terra cada vez mais e mais, encarnando em todos os países, em todas as raças, em todos os níveis sociais, nas aldeias mais distantes, nas cidades mais populosas e muito possivelmente dentro da sua própria família, bem debaixo do seu nariz. Como eu disse, lá em casa está bem debaixo do meu nariz, a minha netinha arretada, levada da breca. O senhor também, né? E as perguntas? Você quase tem que andar com um dicionário debaixo do braço, ou então assim, toda hora, peraí que eu vou olhar no Google para te responder. Agora está mais fácil, peraí que eu vou lá no Google. Aí, ó, quem não aprendeu a mexer com essas coisas vai aprendendo, que é uma necessidade. As crianças índigo são fabulosas. Elas estão encarnando aqui já há bastante tempo, mas aí elas vinham em pequeno número. Até que depois da Segunda Guerra Mundial, começaram a vir em número maior e a partir da década de 70, começaram a chegar em ondas, muitos, cada vez mais e mais. Hoje os dados são impressionantes. Pesquisadores americanos estimam que depois de 95, 85% dos nascimentos ocorridos na Terra são de crianças vivas. Como eu disse, alguns as chamam de crianças das estrelas, mas não necessariamente. Muitas delas são, mas não a totalidade. O Espiritismo nos ensina isso. E foi Divaldo quem levantou aí essa lebre e tornou conhecido nos meios espíritas. Inclusive, ele foi tão massacrado quando ele lançou esse livro, que depois ele teve que desdizer o que havia dito, porque Nossa Senhora, ele penou. Só depois que a ciência começou a divulgar é que ele pôde novamente voltar a tocar nesse assunto. Tem uma palestra dele no YouTube, joguem lá Crianças Índigo, vocês vão ver que maravilha de palestra. Então, ele com esse título de livro, A Nova Geração, a visão espírita sobre as crianças índigo cristal, ele nos diz que desde os anos 70, os psicólogos, psicoterapeutas e pedagogos começaram a notar a presença de uma geração estranha, muito peculiar. Tratava-se de crianças rebeldes, hiperativas, que foram imediatamente catalogadas como crianças patologicamente necessitadas de apoio médico. Mais tarde, com as observações de outros psicólogos, chegou-se à conclusão de que se trata de uma nova geração, uma geração espiritual e especial para este momento de grande transição de mundo de provas e de expiações que irá alcançar o nível de mundo de regeneração. Obrigada aí pelo post, viu, Daura? Eu pirateei. Então,
inteligência e a razão precoces, juntas ao sentimento inato do bem e as crenças espiritualistas, fundar essa era do progresso moral do planeta. As crianças índias são crianças espetaculares e estão chegando para ajudar na transformação social, educacional, familiar e espiritual de todo o planeta, independentemente de fronteira, classes sociais. Elas são catalisadoras, desencadeando as reações necessárias para essa transformação. Elas possuem uma estrutura cerebral diferente no tocante ao uso das potencialidades dos hemisférios esquerdo, menos desenvolvido, e direito, mais desenvolvido. Isso quer dizer que elas vão além do plano intelectual dos normais, entre aspas, da Terra. Elas exigem do ambiente à sua volta certas características que não são comuns nas sociedades atuais. E elas vão agir, aliás, já estão agindo através do questionamento e transformação de todas as instituições rígidas que as circundam, começando pela família. Então, vamos ver aí quem foram os cientistas que começaram a estudar profundamente essas crianças tão diferentes que causaram um tumulto tão grande nos lares, principalmente nas escolas. Nos anos 80, a doutora Nancy Andrei identificou diversas crianças com a aura de cor azul índigo e escreveu um livro relatando sua pesquisa. Inclusive, o filho dela era. E como ela é vidente, ela começou a notar que aquelas crianças que tinham um determinado padrão de comportamento que fugia à regra até então, elas tinham essa coloração. Aí ela deu esse nome, índigo, que é aquela planta, né, nativa da Índia, que dá aquele cor azul característico do blue jeans, né? Do jeans. Nos anos 90, Lee Carroll e Jay Tober, americanos, publicaram o primeiro livro específico sobre as crianças índias. E em grupos de estudos internacionais, o grupo de Steve Rogen e Lightworker tem tido muito destaque nas pesquisas sobre o tema. E no Brasil, no Rio Grande do Sul, o doutor Egídio Vecchio, que ele é argentino, mas vive no Brasil, e no Rio Grande do Sul tem uma grande pedagoga, a Ingrid Canhete, parece. Gente, joga lá na internet, vocês vão ver centenas de vídeos, de bate-papos, é maravilhoso pesquisar. E a base científica, né, era a dificuldade não nos moldes atuais, mas nos moldes quânticos, ou seja, eles tiveram que repensar a ciência, a pedagogia, mas lembrando que Jesus foi preparando esse momento. Quando veio Maria Montessori, um outro pedagogo, Freude, e veio o Robert Stein, que ele criou o método Waldorf, que é um método fabuloso, tem 2 escolas em Juiz de Fora. Para vocês terem uma ideia, as crianças aprendem a cozinhar, elas mexem com marcenaria, elas mexem com arte, elas cultivam a terra. É uma escola totalmente diferenciada. A escola é a perfeita escola para os índigos e os cristais. Aqui, lá em Juiz de Fora tem 2. Uma criança índigo é uma criança que tem e que expressa a frequência índigo, que é a vibração do chakra frontal. Segundo Lee Carroll e Jan Tober, uma criança índigo é aquela que apresenta um conjunto de características psicológicas incomuns e um padrão de comportamento ainda não classificado pela ciência naquela época. Esse tipo de comportamento faz com que todos que interagem com ela, principalmente os pais, tenham de se adaptar a circunstâncias diferentes e a um tipo específico de criação. Ignorar essas características é obrigar essa nova vida a crescer em um ambiente estável e satisfatório. Antes, nós nos adaptávamos aos pais. Eu tive uma mãe general de saia que dizia assim: criança não tem vontade, faço o que eu mando e guardo o que você sabe. E eu guardei muito tempo, demorei a crescer, fiquei infantil por muito
tempo, sabe, porque ela me tolhiu. E fosse abrir a boca, um tapa cantava na cara. Aqui é a turma antiga que sabe, conhece essa linguagem. Mudou totalmente. Vocês entendem por que hoje o mundo está tão louco? Porque essas crianças, elas começaram a renascer logo após a Segunda Guerra. E aí, na década de 70, elas vieram num movimento muito grande, virou ricos, hippies, paz e amor, não faça guerra. Só que eles, como eles não tinham as famílias estruturadas com tudo isso que a gente já está aprendendo aqui hoje, olha o que aconteceu com eles. Caíram nas drogas, caíram no sexo desinvestado, na libertinagem, no comprometimento kármico, que a gente sabe que sexo é uma das maiores algemas e que traz muitos e muitos karmas dolorosos quando não é bem direcionado, bem utilizado. Então dá para entender por que o mundo está cheio de gente doidona, gente desajustada, gente que se perdeu. E olha como aumentou o número de suicídios. Eram esses índios. Eles foram os preparadores dessa outra leva que está vindo aí. E agora, com toda essa psicologia, psicopedagogia, tem muito mais condição de ajudar e de acertar. Então, essas crianças são frequentemente muito inteligentes e encantadoras, mas de convívio extremamente difícil. Conseguem ter ideias novas e brilhantes a cada 10 segundos e gostam de pôr em prática. Quando são pequenos, é arte em cima de arte, arte atrás de arte. Arte mesmo, não é fazer pintura bonitinha, não é pintar as paredes, pintar o cachorro, jogar o gato na lata de tinta. Enquanto estamos apagando o incêndio que fizeram, tentando derreter marshmallows, elas já estão com os peixes do aquário na banheira para ver se conseguem sobreviver em água quente. Diz a Natasha Kerr. Algumas das características são inteligentes, intuitivas, sensíveis, com bastante energia, com tendência hiperativa, perceptivas, muito, extremamente criativas, dotadas de inteligência espiritual, ligada ao universo e às leis da natureza. Não aceitam sistemas tradicionalismos, autoritarismos, corrupção, injustiça e mentira. Perceberam que não é só no Brasil, mas no mundo, os que estão fazendo a limpeza dos velhos lobos da política não são os velhos, tudo a turminha, ó, de 40 e poucos para baixo, poucos com mais de 50. Quando você vê aquelas procuradoras, juízes, 30 e poucos, 20 e poucos anos, delegadas, promotoras, sabe, peitando e prendendo gente poderosa, você leva um susto. São eles. Não suportam injustiça e mentira. Como elas possuem uma estrutura mental diferente, elas resolvem problemas conhecidos de uma maneira diferente, além de encontrar formas diferentes de raciocínio que abalam o modelo atual de ensino. Assim, através do questionamento, elas influenciarão todas as demais instituições, o mercado de trabalho, a cidadania, as relações interpessoais, as relações amorosas, as instituições espirituais, pois elas são essencialmente dirigidas pelo hemisfério direito. A inteligência excepcional das crianças índias pode ser exasperante para os adultos. Ninguém lhes dirá o que fazer. Elas quererão debater e negociar cada instrução, cada ordem, até que os pais aprendam que estão sendo ensinados e aprendam a respeitar o direito de escolha da criança e honrar essa escolha. Eles continuarão a ser confrontados com lutas de poder e batalhas de força de vontade. A maneira correta de lidar com o índio é estar disposto a negociar, explicar-lhes, dar-lhes escolhas.
ordens como faça assim porque eu estou mandando, só produzem hostilidade e indiferença. Os índigos geralmente não gostam nada da escola, ficam entediados pelo passo vagaroso e pelas tarefas repetitivas. Gente, o cérebro dessas crianças é tão acelerado, tão mais desenvolvido, e vejam, eles estão vindo preparar a 7ª raça. Lembra quando os exilados de Capela vieram para a Terra e só aí o homem de Neandertal virou Homo sapiens, começou a desenvolver a inteligência, começou a reforçar e a criar essa parte frontal, que é a parte do raciocínio, do juízo de valores, você fazer juízo sobre si próprio, sobre os outros, ou seja, você não agir mais com o cérebro reptiliano, que é o que dispara a nossa animalidade, a agressividade, o falar sem pensar, agir sem pensar. Então, o que aconteceu naquela época está acontecendo agora para um outro padrão, desenvolver ainda mais essa parte e principalmente desenvolver a nossa evolução, a nossa inteligência espiritual. Imagina, eles vieram de dimensões, muitos de outros planetas, onde o ensino é totalmente diferente. Aqui na Terra ainda está na era da pedagossauros, que ainda estão dando aula, Era assim que na faculdade, quando eu fiz um tempo de pedagogia, o pessoal falava pedagossauros. Então eles não suportam, porque aqui na Terra eles não ensinam ainda, não ensinam generalizadamente o ser humano a pensar. As provas antigamente era aquele negócio de guardar data, a gente não sabia. Depois, com o tempo, foi evoluindo e foi ensinando você a relacionar fatos históricos, tanto de um país quanto em relação ao mundo. E isso é muito recente na Terra. O que faz hoje é matéria imposta, são horas e horas sentado numa sala e só recebendo informações que para essas crianças são informações que elas já conhecem. Então, como você vai perder a atenção de uma criança dessa, ensinando a escrever o beabá? Essas crianças já quase nascem escrevendo beabá, nós vamos ver que temos quase isso mesmo. Então, por isso que ficou muito difícil. E como o homem da terra não se preparou antes, agora é aquela história, É o sistema champanhe. Primeiro fizeram a rolha para depois fazer a garrafa. E agora que muda o gargalo para poder encaixar esse grande desafio que são essas crianças. Uma das características-chave dos índigos é frequentemente a sua ira. Wesley, vocês não são espíritos mais evoluídos? Eis a questão. Ira? Não admitem ser contrariados. No tempo da minha mãe e dos antepassados dela, isso era criança que era muito castigo, muita palmada, muita pancada, que era um absurdo, era abusado. Só que hoje é uma geração de milhões abusada. Abusada não. Eles são espíritos que têm uma grande consciência do valor que eles têm. Porém, nós vamos ver qual a diferença entre os cristais e os índigos. Os índigos são extremamente evoluídos na inteligência intelectual, o conhecimento intelectual. Os cristais são desenvolvidos, além do conhecimento intelectual, a inteligência emocional. Os índigos não têm inteligência emocional desenvolvida. Por isso, a grande tarefa de nós, pais, avós, educadores, ajudá-los a desenvolver a inteligência emocional. Mas com espíritos dessa ordem, só o amor faz com que eles se abram, apesar de eles terem senso de justiça, de amor, respeitar a natureza, respeitar o próximo, mas eles se acham donos da verdade, tem que ser do jeito deles. E se você mandar, você não consegue nada. Então você tem que conversar e dizer muito, muito, muito não para essa turma. Não, meu neto, minha neta, meu filho, meu aluno, minha aluna. Porque tatati, tatatá, tatati.
diga para eles, não é não, não deixo porque eu não quero, não é não, me enche o saco, não pergunta mais, eu amo, você obedece. Acabou, acabou. Você vai ter um mês de problema. E se for sempre assim, você vai ter uma vida de problema. Entenderam, gente? Eles são espíritos muito evoluídos no conhecimento intelectual, tecnológico, mas eles ainda não desenvolveram, principalmente, a humildade. Principalmente a serenidade e a humildade mesmo de compreender que os pais estão com a razão, que os pais têm mais conhecimento. Que eles percebem, quando eles percebem que os pais têm pouco conhecimento, não têm um QI muito elevado, são considerados burros, né? É um modo pejorativo de falar isso na Terra, acabou. Aí é que eles dominam mesmo. Então, por que o mundo ficou desse jeito? Quando os índios começaram a vir, as mulheres começaram a sair de casa para trabalhar e terceirizar a educação. Normalmente, quem vai trabalhar de babá, é comum, não necessariamente, não vai aí nenhum preconceito, mas é comum ter às vezes um QI menor do que os patrões. E se os pais, que às vezes têm faculdade, não conseguem lidar com o índigo, ter sucesso, imagina uma pessoa que ainda tem muito menos conhecimento, menos inteligência emocional. Porque, gente, inteligência intelectual, inteligência emocional não tem nada a ver. Nós vamos ver daqui a pouco qual é o QI do Hitler. E olha o que ele fez. Né? Só quando veio conhecimento para nós do que é inteligência emocional, isso tem poucas décadas, é que ficou compreensível porque tantos gênios fizeram tanta besteira. Hoje em dia, as empresas, as grandes empresas, elas estão levando mais em conta o QE, que é o quociente emocional, do que o quociente intelectual. Porque eles já perceberam ao longo desses anos todos que um QI alto e um QE baixo não há produção, só há problema na empresa. Às vezes, um QE alto com um QI menor pode dar um pouquinho mais de trabalho para o patrão, mas não dá problemas na empresa. Entenderam a diferença? Não importa se é doutor em física, em mecatrônica, não importa se você é um astronauta que ficou 6 meses lá no espaço. Se você não tem inteligência emocional, você não vai ter sucesso na educação do filho índio, vai ter problema mais tarde. E às vezes, o seu moço lá, o lavrador, toda manhã acorda com o sol, está lá no dia inteiro. Eu não falei que os índios estão nascendo em todos os lugares, todos os lados? Ele vai ter mais sucesso se ele tiver coração de ouvir, ouvidos de ouvir e tiver o coração para falar. Né? Ele vai obter o sucesso que o PhD não vai ter. Então, no nível profundo, elas não reconhecem a autoridade. Sabe que somos todos iguais e por isso ficam irritados, curiosos mesmo com aqueles que se comportam ditatorialmente, quer sejam pais, professores ou patrões. São muito compassivos, amam os animais, qualquer forma de vida, têm muitos medos, como o medo da morte, perda dos seres amados. Eu tenho um sobrinho neto lá de Belo Horizonte, além dele ser de uma beleza estonteante, ele está com 6 anos, ele faz as perguntas mais incríveis para o pai dele, que é professor de matemática, é muito inteligente. E ele tem um pavor terrível da morte das pessoas que ele ama morrerem, né? Mais uma das características que o João tem, esse meu sobrinho neto, é isso. Ele vive perguntando sobre a morte para o pai dele. Ele fica aflito, sabe? Ele teme a morte. Se experimentam muito cedo decepção ou falha, podem insistir, desenvolver um bloqueio permanente. E o problema sério, quando se trata dos índios, é o diagnóstico errado atual dado a eles, catalogados como portadores de transtorno do déficit de atenção, ou do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Com isso, dá medicação a eles, sedando todos os finezas da terceira idade. Nessa palestra, o Divaldo falou sobre isso. Os médicos dão Ritalina para
que é a droga da obediência. Essa droga faz baixar o padrão vibracional deles, da inteligência, enfim, os prejudica, porque eles não conseguem mais colocar, extravasar toda a sua potencialidade, e eles ficam viciados com essa droga da baixar a vibração. Quando chega na adolescência, que eles não tomam mais isso, eles já estão dependentes de uma droga para deixá-los menos estressados, menos acelerados, e é muito comum eles caírem nas drogas. Por isso que a gente vê tantos espíritos inteligentíssimos e que são dominados pela droga, e a gente pergunta, meu Deus, que pena, por que desperdício, né? Vamos trazer aqui um teste de identificar essas crianças. Propomos que faça um pequeno teste, né? Está lá no livro de Carol, As Crianças Índigas. Isso aí foi mais no início, quando eles começaram, a pesquisar. Trata-se de uma criança muito intuitiva, parece adivinhar as coisas, traz consigo, desde o nascimento, uma certa realeza, comportando-se como tal, realeza no porte. Olha você nos olhos, não abaixa as cabecinhas, né? Criança que quando você zanga, antigamente a gente encolhia, hoje vai zangar com o índio, ele levanta o nariz assim, fica te encarando e mostrando que está insatisfeito. Isso quando não fala, a gente tenta te colocar no seu lugar, aí a gente perde a cabeça e pá! É o pior caminho com eles. Sentem que merecem estar aqui, se admiram quando os outros não o reconhecem? Eles se dão muito valor e eles não gostam de ser colocados em segundo plano, eles são muito vaidosos, né? Gostam muito, criança em geral já gosta de aparecer, mas o índigo então nem se fala. Sem sentidos, parecem observar, ver, ouvir e detectar acontecimentos, objetos e situações aparentemente impossíveis. São muito sensíveis à música, pintura, paisagens grandiosas e sublimes, sensíveis ao dela. Dizem com naturalidade aos pais quem são e de onde vêm. Tem uns que falam, lembram de vida passada, ou então falam, não, eu não sou desse planeta, eu sou do planeta tal, eu não sou daqui, né? E algumas vezes disseram ter falado com anjos, com Deus, com extraterrestres e outras entidades, e falaram mesmo, e falam. Isso para eles é normal. Preocupam-se muito com questões humanitárias, a fome, as guerras, os problemas ambientais, como os animais abandonados ou os maltratados. Ou seja, são crianças que elas são pequenas, aparentam ser crianças, mas elas estão muito à frente. Elas já pensam como alguns anos à frente dela. Olha o que aconteceu hoje na minha família. A minha neta, Antônia, desde que ela nasceu, há 2 anos e 9 meses, ela, 2 anos, 7 meses, ela já olhava para a gente fixamente nos olhos. E enquanto estava aquela criançada toda dormindo na maternidade, apesar dela ter nascido com baixo peso, não era para ir para o quarto, mas a médica falou assim, nossa mãe, essa aí é a mais esperta de todos, manda para a mãe. Já naquela noite a mãe dela não dormiu, como tem dificuldade de dormir até hoje. Foi a primeira noite, não parou mais. E à medida que a Antônia foi crescendo, a gente foi observando que o comportamento dela era totalmente diferente de outras crianças. Eu fui a primeira que disse para o meu filho e minha nora, falei, a Antônia é uma índia. Aí, como ela nasceu com alergia múltipla, e ela quase morreu por causa disso, até hoje ela não pode comer todos os alimentos, e aliás, para comer aquela criatura viva de luz, é aquele suplício, né? O passeio com o pai dela, ela é muito pior do que o pai dela. Levaram lá no Dr. Fritz, lá em Rio Novo, ele está atendendo lá. Aí da segunda vez que eles foram, ele chegou, e assim, ela com o Dr. Fritz, ela conversava com ele, a figura do médium intimidava ela, mesmo naquela câmara com luzes azuis, meio escuro, que ela não gostava, tanto que ela não gostava da sala de passe, mas lá ela ficava bem e interagia com ele. Um dia ele virou para o meu filho e minha nora e falou assim, ela é um espírito muito evoluído, ela é uma índia, vocês têm que ter muito pulso
daí, a gente foi observando mais. Moral da história, a Antônia com 2 anos e 7 meses, hoje foi na fonoaudióloga, porque ela está com uma irmãzinha de 9 meses, ela entrou numa fase de regressão, de querer atenção exclusiva, começou a gaguejar tão seriamente, mas tão seriamente, e domingo, sábado e domingo, ela emudeceu, ela não falava. Aí minha nora pesquisa tudo, inclusive ela que descobriu que a menina estava com alergia múltipla. Quando levou o melhor especialista do Brasil, ele falou: se eu não tivesse trazido sua filha aqui essa semana, ela não só entraria num espectro de autismo irreversível, como ela morreria em pouco tempo. Porque ele falou: nunca vi uma criança tão intoxicada como eu estou vendo essa criança. Já era para essa criança ter morrido, falou assim. E aí a Antônia começou a falar muito cedo, fala tudo, ela dialoga com você, uma delícia, eu estou apaixonada. Eu nunca fui super paciente de deitar no chão, de deixar me subir, me sujar, arrancar minhas pulseiras, arrebentar meus colares. Meus filhos nunca fizeram isso de jeito nenhum, não tinha paciência. A menina me faz literalmente gato sapato. Ela veio resgatar, ela vai botar o remendo no buraco que tinha na minha alma, sabe? Do amor condicionado. Hoje levou ela como é que chama? Fonoaudióloga. E minha nora, a gente tinha até marcado com um psiquiatra. Ai, minha filha está autista. E eu não falei nada assim. É lógico, estão preocupados, mas não vejo a Antônia com autismo. A fono ficou encantada, porque falou assim, ela foi fazendo tudo que a fono mandava e tinha que falar o nome do bicho e a cor. Aí, como um índigo autêntico, a Antônia já estava de saco cheio, aquela coisa chata. Quando a mulher perguntou, que ela não lembrou o nome de girafa, falou assim: isso aqui é uma zebra? Ela falou assim: não, uma girafa, é alaranjada. Isso não tem nada de especial. Vamos embora, mamãe, eu quero ir para minha casa. A fonoaudióloga falou assim: ó, desencana, sua menina não tem nada agora. O palavreado dela, o vocabulário dela é de 5 anos. Criança nessa idade consegue formar frase no máximo com 3 palavras. E gente, ela canta, você precisa de ver quando aparece a Frozen, né, que é a paixão dela, ela adora as princesas, mas a paixão dela é a Frozen, e até ela ganhou a roupa da tia. Você tem que ver aquela criatura interpretar a Frozen com todas as expressões faciais, de deitar no chão e rodar e assim. E ela é miudinha, nós vamos ver aí a classificação dos índigos, parece que ela é uma índigo que veio para o setor artístico, porque você precisa de ver. Agora é algo encantador, mas tem uma coisa, quando ela cai, se você rir, você precisa de ver a ira que essa criança fica. Ela não admite que ninguém ria dela, ela não admite falhar e as pessoas perceberem o que ela fala. Não é brinquedo, não. Vai ser uma luta a gente educar essa criança. E tem que ensinar a ser humilde. Ela não sabe o que é humildade, mas ela sabe muito bem o que é ser arrogante, prepotente e orgulhosa. Isso eu percebo nela há mais de 1 ano. E eu negocio tudo com ela. Eu viro para ela e falo assim: Antônia, a vovó nunca mente para você. Sempre que a vovó promete, a vovó cumpre. Na hora que eu vou embora, ela não quer que eu vá embora. Eu falo assim: Antônia, eu agacho, olho para ela e falo assim: a vovozinha vai, mas a vovozinha volta. A vovozinha vai voltar sempre. E para não mentir, eu penso assim: ainda que seja isso mesmo. Eu vou voltar sempre. Não está na hora de falar sobre isso. Então, nós já vimos, vamos à frente. Tá vendo, gente? É muito detalhe. Eles se sentem frustrados com sistemas que obedecem a rituais. A escola, sem nenhuma criatividade, apresentando formas de fazer as coisas, tanto em casa como na escola, né, de querer fazer diferente, o que as torna rebeldes ou simplesmente desinteressados. Costumam desenhar figuras exóticas, seres extraterrestres, figuras estranhas. Apreciam conversar sobre Deus, o princípio do mundo,
a vida, os OVNIs. Claro, porque, gente, eles sabem da existência, né, dos outros mundos, parecem excelentes sociais e às vezes a escola é um local que é muito difícil para eles. Apreciam a solidão e gostam de se fechar no quarto para ficar sozinhos. Eles, quando não encontram uma pessoa que tem o mesmo nível de inteligência deles, eles se desinteressam para querer ficar sozinhos. Hoje também teve um outro episódio. Ela hoje foi no Colégio Carmo Juiz de Fora, que é um colégio católico dos melhores da cidade, que por sinal é pertinho da casa dela. E como é muita criança para pouca vaga, eles põem as crianças a fazer umas atividades. E lógico, aquelas desinvestadas, os índigos que estão no soltinho, né? Eles não vão escolher. E eu ontem à noite falei, ai Jesus, Antônio precisa estudar naquela escola, eu lá da casa dela, a escola é ótima, as tias dela estudaram lá. Eu falei, ai Jesus, ajuda. A menina nem dormiu, gente, porque foi falar com ela que hoje ela ia conhecer a nova escola dela. Ela não deixou meu filho dormir de tanta ansiedade, ela é ansiosa. E as irmãs ficaram encantadas com ela. A menininha na frente dela começou a chorar. Eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. Ela falou, não, vamos brincar. Tá legal, vamos brincar. Vai passar. Ela fala essas coisas. O dia que meu filho levou a outro bebê ao médico, e ela estava com febre, quando mexeu na fechadura, eu falei assim, quem chegou? Ela falou assim, minha família, vovó. Aí, a hora que a mãe dela entrou, ela falou assim, mamãe, como está? Assim, mamãe, como está a Maria? Sabe? Ela fala essas coisas, ela fala cada coisa com a gente, sabe? Às vezes ela vem correndo, me abraça e fala assim, vovozinha, eu te amo. Ai, aí mata a vovozinha, né? Agora só a hora que ela quer que a vovozinha chegue lá, acorda, vovó, abre os braços, ela olha assim, sabe? E a avó fica com aquela cara. É por aí, gente. Eu que tenho que me adaptar, né? Passo cada carão, porque só abraço a hora que quer. Mas também é uma delícia, cheia de amor. Não aceito autoridade absoluta, nós já falamos sobre isso, né? Lá, estamos sempre acima. E se respondeu assim a mais de 4 perguntas, a gente pode estar realmente diante de uma criança índia. Nós vamos selecionar um conjunto de características dessas crianças, que não só os índigos, gente, mas outros espíritos que também já estão bem evoluídos, mas que não estão na categoria. Mais sensíveis, mais intuitivas, perceptivas e até psíquicas. Muito comum ter a visão do mundo espiritual, mediunidade muito já aberta. Vamos ver, coerentes e autênticas, correspondência entre coração, mente, palavra e ação. Eles mostram muito o que eles estão sentindo. Não queira que a criança minta, que ela finja, que ela vai abraçar uma pessoa que ela não quer abraçar. Eles não fazem isso. Se você obrigar, eles vão ficar muito mal. Olha lá, percebem quando falta verdade, integridade, honestidade nas pessoas. Já tem, né, paixão pelos valores, a vida, o amor, a justiça. São prestativos, gostam de serviço, né, humanitário, ajuda comunitária. Por natureza não criticam nem julgam os outros, né? Tem grande senso de humor, precisam de muita água, natureza, enfim, viver em sintonia com a natureza e a presença de adultos emocionalmente estáveis. Olha o grande problema aí. Quantos são emocionalmente estáveis e já têm inteligência emocional? E são chamadas rompedores de sistema, elas vieram mesmo no mundo com a missão de promover a aceleração desse processo de evolução humana e planetária. Elas põem em xeque o status quo em todos os setores, os valores estabelecidos, e um sistema adoecido e podre, né, gente, que está caindo de podre e caótico, que se instalou na sociedade, uma sensibilidade grande, questionadoras, fazem perguntas, querem saber o porquê, de onde veio tudo, como faz tudo, não aceito não porque não, tem que ter um argumento plausível, um olhar profundo e magnético, verdade. E é muito comum hoje mesmo, na mesa de almoço, comendo a sobremesa, de repente a Antônia desligou. Ela tem uns olhos grandes, ela é muito bela, um olhar belíssimo. Ela para o olhar assim e você pode falar com ela que ela não te escuta, ela
fica alguns segundos assim, ela distrai de tudo. Ela desliga mesmo, um olhar profundo e magnético, liderança carismática, a gente já viu isso nela, guiados por um grande senso de justiça, e a sua presença incomoda. Pois é como se estivesse na presença de um espelho que reflete de forma potencializada o nosso interior, com aspectos de luz e sombra. Elas falam, você é isso, você fez isso, você falou aquilo, eles apontam. Não tem problemas de autoestima, são seguros, não tem vergonha ou problema de expressar as necessidades, acreditam muito em si mesmo, não são massa de manobra, não se deixam conduzir, não são manipuladas. Então não faça chantagem com elas, se elas perderem o respeito por você, você vai ter um filho que não vai te respeitar nem quando você tiver 100 anos. Não são adeptas de práticas que agridam a natureza, detestam preconceito. E na adolescência não são adeptos das baladas, eu gostei dessa parte, nem gostam de ficar, preferem namorar. Quando falei que elas se autovalorizam muito, elas vão entrar nessa de sexo irresponsável? De jeito nenhum. Muitos deles não aceitam comer carne de qualquer animal e preferem escolher verduras e tal. Acreditam em Deus, na continuação da vida após a morte, isso não é novidade para eles. Quebrar padrões e sistemas que não contribuem para o crescimento, é a principal mensagem delas. Elas modificam primeiro o nível familiar, depois comunitário, de jeito de domínio, mostra a igualdade, independente de idade e hierarquia, para elas não tem esse negócio de idade, porque elas têm uma maturidade além da média, e as famílias que têm que se reestruturar, por exemplo, aprender a lidar com ele, né, só através do coração. Essas crianças ensinaram e continuarão a ensinar que cada membro da família é companheiro, e que a mesma é uma associação onde todos devem crescer. Paternidade deixou de ser poder e controle para ser amor. Olha que beleza, eu achei belíssimo. Parece chocante esses últimos conceitos, mas são de uma beleza imensa. Olha, não confundir, o imperativo ele não tem senso de temor, e o índigo é prudente, precisa de explicação. Já o imperativo não tem sentido de temor e precisa de repetição. Ah lá, ao começar a falar, o índigo faz frases inteiras, o imperativo é frases curtas, repetitivas, falta de conexão e coerência com a realidade temporal e espacial. O índigo expressa suas emoções, são chamadas rompedoras de sistemas, já os cristais são pacificadores. Então, a palavra-chave para conhecer o índigo: liderança, entusiasmo, inovação, originalidade, criatividade, carisma e autonomia. Qual patrão que não quer um funcionário desse na sua empresa? Né? As crises significam oportunidades. É a missão do índigo, oportunidade para a transformação da justiça coletiva. Então, elas acham, elas se sentem nobres, elas acreditam merecer estar nesse mundo, e quando as outras pessoas não a veem assim, isso as aborrece, não gostam da autoridade, né? Recusam-se a desempenhar determinadas tarefas, como ficar numa fila, não gostam de rotinas de jeito nenhum, porque elas são movidas pela criatividade, elas encontram maneiras mais eficazes de fazer as coisas, né? Porque na verdade elas são destruidoras de sistemas pré-estabelecidos, não se relacionam bem com pessoa que seja igual, que não seja igual a elas. Aí elas preferem ficar sozinhas, né, do que ficar num meio que não é o delas. E na escola, como a diversidade, às vezes para elas é mais difícil. Por isso que é importante escolher bem uma escola para elas. Disciplina associada à culpa, não adianta ameaçar, não funciona com elas. E não tem vergonha, né, de expressar problemas são autênticos. Os professores, gente, esse aí é o Egídio Vemp, que é o argentino que escreveu o primeiro livro no Brasil. Ele está falando aqui, nós vamos ter que acelerar um pouco agora, mas que os professores é que têm que mudar os paradigmas, se atualizarem, porque com o velho jargão pedagógico não se consegue nada do índigo, inclusive muito menos que eles expressem seu potencial altíssimo de inteligência. Então, olha, a gente tem que falar de Deus, do eu superior, né? Tirar deles
essa ansiedade, não se preocupar com o futuro, viver cada dia, não entrar, né, não estimular faixas de energia inadequada, né, ajudá-los, né, a manter esses valores de justiça, alegria e paz, né, essa conexão com Deus, entrar e coloque-os com Deus, coloque-os racionais, né, as preces, como o Espiritismo nos ensinou, e não a oração, a reza, né, que é tudo igual, mas a cabeça está distante, e que se ele tem capacidade de criar o problema, ele também pode criar a solução, né, incutir sem medo, sem compreender, incutir-lhes medo que não deve, né, ser verdadeiro, não preocupá-los, nunca fazer drama das coisas, nem ficar mostrando aspectos negativos da vida, né, não ficar reforçando essas coisas. Enfim, sempre valorizar essa grande capacidade que eles têm. E eles, gente, eles foram classificados em 4 grupos que é importante a gente conhecer. O humanista verbal está destinado a trabalhar, falar com as massas e curar, olha só, as relações humanas. Eles então se darão bem como médicos, advogados, professores, comerciantes, políticos, né, de amanhã. Hiperatividade, eles têm essa hiperatividade, mas são sociáveis, relacionam-se com as pessoas, são afáveis e amigáveis, apresentando pontos de vista bem definidos. Os brinquedos, eles se entretêm em desmontá-los, pois veem nisso para utilidade prática e eles querem saber por que o brinquedo faz aquilo. Então eles desmontaram, perdeu a graça. Eles não são destruidores, eles são pesquisadores. A Antônia é bem assim. Depois de desmontar, guarda para lá. Então, eles precisam ser muito compreendidos, respeitados pelos alunos, porque o respeito é a linguagem que os índios compreendem. Respeitar para ser respeitado. Se ele vê que o adulto não respeita, ele não vai respeitar o adulto, né? E o adulto deve ensinar com exemplo, né? Porque se não for isso, ele te falar, não adianta, que você não vai conseguir. Então, ele sabe que vem com uma missão concreta e por isso é também uma autoridade a ser respeitada. Compreensão, respeito, a firmeza e a sinceridade são muito apreciados pelo índio. E só a negociação funciona com ele, sempre com amor. Como ele tem a missão de curar as relações humanas, estar atento ao sentimento das outras pessoas, sempre em uma atitude interrogatória, ele não irá deixar em paz enquanto você não lhe responder. Né? O foco deles é o relacionamento interpessoal. O conceitual é o menos verbal, eles vão mexer muito com matemática, física, olha lá. Engenheiros, arquitetos, militares, astronautas, pilotos, eles vivem preocupados em criar estratégias para mudar o curso das coisas. São lutadores mentalmente, preparam solução para a resolução dos problemas. São muito responsáveis e vivem com o intuito de resolver as coisas que não funcionam na Terra, pois têm psíquico bem aberto. Em geral, eles têm físico atlético e podem ser controladores e manipuladores. Né? Mais educados com amor e firmeza pelos pais, eles vão seguir o melhor caminho. E na adolescência, quando eles são contrariados, como que eles mostram, né? Quando eles não estão bem, quando eles estão frustrados, quando eles estão mal. Aí eles pintam os cabelos, de tudo quanto é cor, usam objeto decorativo, brinco, piercing, quer chamar a atenção. E podem partir para as drogas. Veja, gente, como é sério educar essas crianças. Então, deve ser um ambiente afetuoso com todos os grupos deles, um seio familiar muito equilibrado e sempre ter uma conversa leal e aberta, porque a revolta desses jovens faz parte da sua própria missão que se relaciona com a mudança. Ou seja, como eles vieram para mudar coisas que não estão dando certo, isso é muito impregnado neles e eles levam isso para a vida deles. Já o artista aí é mais sensível, geralmente de menor estatura, nem sempre pode ser, é atraído pelo bem e o belo. Então eles vêm para revolucionar a arte, a música, por exemplo, na adolescência eles aprendem a tocar, querem aprender a tocar todos os instrumentos. Você compra uma opção, depois eles não querem mais saber de nenhum, né? E
eles estão desarmonizados no ambiente, consigo próprios, eles que prezam tanto a harmonia, que a arte é a harmonia, né? Com qual dela eles se mostram desarmônicos, né? E são muito teimosos em paciência, né? Porque tem clara missão de cura do planeta que chegou a hora de atuar. Então, tá vendo? Esse o interdimensional são os que vão se dedicar, olha lá, a filosofia, a espiritualidade, são os que mais têm conexão com o mundo espiritual e às vezes podem parecer insolentes e altivos, né? Têm a consciência da missão e não tem medo das ameaças, enfim. Assim são os índios. Os adultos têm que saber lidar com eles, né? Sempre o diálogo, a confiança, a partilha de sentimentos, né? Ou seja, o adulto tem que ser amoroso, tem que ser autêntico. E as crianças cristãs? Qual a diferença? São os chamados pacificadores, pois trazem atributos de paz e equilíbrio para poderem continuar o trabalho começado pelas crianças índigas. Os índigos, gente, estão vindo desde a década de 40 preparar para os cristais. Os cristais de Alcione estão agora vindo, que são espíritos com milhares de anos de evolução à frente do nosso planeta Terra. Como eles não têm karma na Terra, eles não têm karma, não têm nenhuma pendência espiritual, os obsessores não têm acesso a ele por falhas kármicas. Então, eles, aí parece assim, então, nossa, ter um filho índigo é um castigo, ter uma filha cristã é uma bênção. São doces e meigos altamente espiritualizados, mas também eles têm mais ainda do que o índigo consciência da missão deles. Então você não dobra uma criança cristal tentando manipulá-la, chantageá-la, mentindo, nada disso. Elas são tão firmes ou mais do que os cristais. Elas só não têm as reações de ira, de turbulência, porque o cristal briga. Os índigos brigam, os cristais não. Mas não fazem o que você quer, de jeito nenhum. Simplesmente não fazem. Paz e amor, mas não faz o que você quer, não te atende. Eles vieram para trazer evolução à Terra, geralmente são bebês bons e calmos, né? Muito ligados à mãe, e eles leem o registro da alma mãe. E enquanto os índigos falam muito cedo, os cristais costumam só falar aos 4 anos, porque a linguagem deles, no mundo deles, pelo mundo espiritual, é toda mental. Então eles têm dificuldade de articular a palavra, porque para eles têm telepatia, eles conseguem perceber pensamentos, sentimentos, eles olham você dentro dos seus olhos fixamente, na verdade eles estão enxergando a sua alma. São crianças fabulosas, mas também é um grande desafio para educá-los. Eles vieram ajudar os índigos também a desenvolver a inteligência emocional. É muito comum, antes de um cristal renascer no lar, primeiro nasce um índio, depois vem o cristal. E o cristal vai ajudar o índio. É exatamente o que vai acontecer com a minha netinha pequena, que é um amigo espiritual, quando ela estava com 23 dias, é o querido amigo Pai Quincas, um preto velho, adorável, né? Ele trabalha lá no Paulinho, inclusive, ele falou assim, e aí, Sinhazinha, tá feliz com a netinha que acabou de nascer? Falei, muito, pai. Que criança mais doce, ela ficava olhando pra gente, o berçário tinha acabado de nascer e parava a gente. Ele falou assim, vocês não têm noção do espírito que tá aí. É uma beleza. E ó, foi embora. Então, esse uma beleza dele, eu já conheço o Pai Quincas há bastante tempo, falei, que maravilha. Aí eu falei, que bom, a Maria vai pôr o freio na Antônia, vai ajudar a Antônia a crescer emocionalmente, né? Então, gente, olha, tá vendo? Eu trouxe muitas coisas. O ideal seria um seminário, porque viram quanta informação? Essas crianças, elas é que
teoria, mas os cristais vieram ensinar a gente a amar, a pôr em prática o Evangelho, porque eles são verdadeiros anjos. Gente, imagina, Chico Xavier é o que é, está na Terra ainda, né? O Chico é outros planetas. Imagina que esses seres são mais evoluídos ainda do que o Chico Xavier. Imagina você conviver com essas crianças. Ó, só para vocês terem uma ideia de como é importante a gente saber isso aí. QI, quociente de inteligência. Albert Einstein, 160, currículo é 141. Viu como é perigoso não ter inteligência emocional e ter um QI lá em cima? Bill Gates, 160, Galilei, 185, Isaac Newton, 190, Da Vinci, uau, 220. Vamos entender, acima de 130, crianças ser superdotado. Até de 120 a 129, inteligência superior. 10 a 119, inteligência acima da média. E nós estamos aí, ó, 90 a 109, inteligência média. Abaixo disso, eu prefiro não falar. Então, gente. Opa. Stephen Hawking, 160, morreu, né? Agora, há poucos meses. Físico, astrofísico, cosmólogo britânico, criador da teoria que dizia que os buracos negros emitiriam radiação, vários best-sellers, né? 14 prêmios, né? Distinções. Eu estou dando só agora, a gente está no final, tá? É só um exemplo. A gente falou da teoria, vamos ver quem são. Esse Akrit Jaswal, quem já ouviu falar desse indiano? Agora ele está com 24 anos, né? 93, 25. Esse menino nasceu num lugarejo dos mais pobres da Índia, a família dele paupérrima. Ele operou a mão da amiguinha dele, que ela queimou os dedos colares, ele fez isso com uns 6 anos. Olha lá, aos 5 anos ele já lia livros de poesia e peças de Shakespeare. E aí disparou a ler medicina, anatomia e cirurgia. Tem uma memória fotográfica, né? Aos 6 anos já fazia discurso sobre medicina, biologia e cirurgia, já debatia com médicos, memorizou de cabeça todos os tratados médicos de medicina, anatomia, fisiologia e cirurgia. Isso ainda era criança. Aos 7 anos fez a tal cirurgia e, olha só, ele já tinha um QI 146, isso como criança, lógico que aumentou. E ele já, nessas alturas agora, né, ele já deve ter formado em medicina, fez biologia, medicina, e eu não sabia, ele tem o dom de curar, fiquei sabendo nessa pesquisa, ele impõe as mãos e cura, e ele falou que ele veio para estudar os novos remédios e tecnologias para curar o câncer. Que ele falou que o tratamento está todo errado, tanto o tratamento radioterápico, químico, como o farmacológico. Né? Ele, na Índia, é considerado um avatar, eles acham que é um dos Mahatmas que veio, né? Esse aqui, ó, esse Kim Jong-un, olha lá, ó, ele hoje é um homem de quantos anos? Deixa eu ver, 37, olha lá o QI dele, era na época mais alto, 210. Olha lá, 6 meses aprendeu a falar, com 1 ano já se comunicava, falava normalmente, com 3 falava 3 idiomas, com 8 anos foi convidado, gente, pela NASA para estudar. E permaneceu nos Estados Unidos até os 17 anos, naturalmente saiu como doutor, mas olha que legal, voltou para a terra dele para ajudar o país dele a desenvolver. Eu acho que isso é que é bom. Esse Paul Allen aí, 170 de QI, olha lá, ele é um dos fundadores da Microsoft, mas ele foi além de Bill Gates, tá vendo? O próximo aí nós vamos ver esse Terestal, aos 2 anos já manejava matemática básica, aos 9 já cursava a universidade, aos 20 já era doutor em física. 230 de QI, um dos mais altos da Terra atualmente. E essa menina é considerada Einstein, reencarnada, ela é considerada substituta de Einstein. Sabrina Gonçalves Pasteur, que ela é descendente de cubanos, aos 9 anos ela construiu e montou um monomotor para viajar com os pais dela e descobriu que os filhos que
comprava $38.000, estavam errados. Várias pessoas tinham tido acidente e morreram, e ela é que mostrou os erros que o governo americano aceitou, né, e passou, o que ela mostrou passou a ser como lei. E ela é considerada uma gênia. Olha lá, ó. O professor dela no MIT, que é aquele instituto de tecnologia mais importante da Terra, em Massachusetts, nos Estados Unidos, ele falou que para qualificar a grandeza científica dela, ele precisaria de alguns laureados do Nobel. E falou que ela pode ser comparada ao Mozart na ciência, né? E agora ela quer desvendar os segredos do cosmos. Quando ela tinha adolescente, lá, o bilionário Jeff Bezos, dono da Amazon, já queria que ela fosse trabalhar com ele no projeto aeroespacial dele. Parece que ele quer mandar gente para a Lua, algo assim. Esse Jacob Barnett, com 2 anos de idade, ele era considerado autista grave. Né? Falaram que ele não ia ser nem capaz de falar, ler, e olha só, ele já soletrava o alfabeto de trás para frente com 3 anos, foi visitar um planetário com 3 anos e foi respondendo pergunta de um apresentador, porque as luas de Marte são de forma estranha. Aos 10 se matriculou na Universidade Indiana e falou que um dia vai refutar a teoria da relatividade de Einstein. Ele é PhD em física quântica. Tudo índio. Esse é impressionante, esse Taylor Wilson, eu só não descobri o QI dele, deve ser mais de 230. Olha lá. Construiu um fusor nuclear. Aos 10 anos construiu uma bomba e aos 14 anos um fusor nuclear, gente, na garagem do pai dele. Ganhou o prêmio, né, de engenharia internacional, porque ele criou um detector de radiação e esse detector ele pode ser usado, lógico, para o bem, e ele não põe em risco com vazamento, ele programou isso tudo. Esse fusor aí, ele chega à temperatura mais alta do que a do Sol. O menino é um verdadeiro gênio, é o jeitinho dele, ele hoje está assim, ó. Tá lá. Esse fusor dele só é abastecido uma vez a cada 30 anos. Ele era criança, pediu o pai dele para comprar para ele coisas radioativas, ele já sabia a tabela periódica todinha, adorava a parte radioativa. E aos 11 anos, ele foi despertado o câncer da avó dele, que fez ele se interessar pelos óculos. Ô, gente, tá vendo? Olha, são maravilhosas. Vamos falar de uma mulher, né? Olha lá o QI dela, 228, né? Teve até no Books, né? No Guinness, escritora, e ela, deixa eu ver, diversos assuntos, tá vendo? É a única mulher que estava entre os 10 mais inteligentes, aí depois surgiu. Quem já viu esse menininho tocar com o. Né, que chama André Rieu? Olha lá, ele é considerado um gênio. Com 3 anos ele tocou, estreou, né, com o André Rieu. Tem até um vídeo lá em casa. Olha lá, ele usava fralda, mal sabia falar e já fazia violino. Puseram um professor para ele com 2 anos de idade, em 6 meses ele aprendeu a tocar. Olha que delícia! Ah, que fofinho esse Gregory Smith, olha. Esse aí é um índigo do humanitário, olha lá que gracinha. Ele é capaz de memorizar e recitar livros aos 14 meses, somar números aos 18 meses. E hoje viaja pelo mundo como ativista da paz, lutando pelos direitos das crianças. Já foi indicado 4 vezes ao Prêmio Nobel da Paz. Agora esse Jay Greenberg, esse cara deve ser um Mozart, só pode ser. Olha que carinha, olha lá. Alternativo, né? Quem olha para um cara desse imagina dele o gênio que ele é? O nome é Jay Greenberg, gosta de ser chamado de Blue Jay. Ele diz que a música lhe enche a cabeça e tem necessidade de escrever para libertar. Aos 3 anos já gostava de desenhar violoncelo e já punha notas musicais no papel. Na escola primária, os professores ficavam loucos porque o herói dele era o Beethoven, não o Batman. E não gostou. Quando os professores estavam dando aula de matemática, ele ficava compondo músicas, né? E ele é um prodígio ao nível dos maiores compositores da escola, afirmou Sam Zimmer, né? Que falou que pode comparar o Arroza, Mendelssohn e Saint-Saëns, e ele pode terminar uma sonata de piano em cerca de 25 minutos.
e ele já põe a música pronta, sem erros no papel. E ele tem algo muito estranho. Ele com apenas 12 anos, ele já tinha escrito 5 ou 6 sinfonias. Gente, sabe o que é uma sinfonia? É você dar as notas musicais que são diferenciadas para cada instrumento. O oboé é uma, e o piano cabe o violino. Ele faz isso em poucos minutos. Então ele falou, quando a música preenche a cabeça, ele transmite para o papel. E ele fala sobre os canais. Olha lá, meu cérebro consegue controlar 2 ou 3 diferentes músicas ao mesmo tempo, além do canal que eu utilizo todo dia. Cabe na cabeça de vocês, no meu canal entupido não cabe isso. E terminando, quem já ouviu falar da Kiane Kramaric, ou Kramaric, a americana, que uma noite os pais dela acordaram e ela estava lá pintando? Aquilo ali é Jesus menino. Ela hoje é uma moça. Quando ela era essa menininha, ela falou que sonhou com Deus, que para ela Deus e Jesus é a mesma pessoa. E ele falou ela falou que queria pintar o rosto dele, mas que não sabia como. Ele falou, você vai conseguir. Quando ela acordou de manhã, um homem bateu na porta dela e falou assim, eu vim aqui para você pintar o meu rosto. E era esse rosto aí. Ela fala que é Jesus. Nós temos o retrato pintado de Jesus, que é um pouco diferente disso. Mas olha o tamanho do quadro e olha o tamanho dela. Olha, gente, entra lá, põe a Kiane Kramaric, entra no canal dela, no YouTube, mas você fica fascinado. Olha, saía ela num programa de TV, ela já estava mocinha, mas ela hoje é adulta. Olha lá, Jesus adolescente. Olha que lindo, esse quadro é lindo. Isso não é um retrato, isso é uma pintura. Olha isso. Lá no vídeo mostrou ela pintando os cílios, é uma coisa fabulosa. Olha lá. Ela tem pinturas, gente, não sei quantos metros de altura. Ela fala que é Nossa Senhora. Olha isso. Tem uma outra cena com Nossa Senhora com um bebê no colo. E essas são as pinturas que ela faz no mundo espiritual. Então, gente, eu sempre passo da hora, né? Quando eu vi, ainda bem que é uma vez por ano, senão o centro esvaziado. Mas viram, e não deu tempo de falar tudo. É muito complexo, mas o importante é a gente se sentir feliz, agradecido, que apesar de toda a turbulência, violência, toda essa loucura, o Brasil nessa confusão, nós estamos vivendo essa fase de transição. E vamos, se receberem os índios, que nós possamos, que eles venham nos testar a paciência, o amor, a capacidade de compreender, a tolerância, a pacificidade. E os cristais venham nos ensinar a amar com o seu próprio exemplo, com a sua doçura. Então, agradeçamos sempre a Deus nos permitir viver esse momento. E que nós possamos remendar os buracos das nossas almas, porque Jesus vai aceitar os remendados a partir de 2057. Agora os esburacados não vão passar, porque a terra renovada vai ser uma terra em que todos vão se esforçar para serem cristais. Com os próprios cristais em nós, um dia seremos esses seres luminosos que vieram num número de 10 milhões de seres da constelação de Alcione para trazer toda a beleza da terra e nos mostrar que vale a pena sermos melhores, sermos do bem, porque sermos bons só daqui a alguns milhares de anos. Eu agradeço a oportunidade que Jesus, essa casa mesmo, desculpe, eu sempre sou muito chorona.